É muito triste a gente ver líderes que, por receio, por medo de perder a pessoa, por medo de ofender a pessoa, de ser taxado, né, como você mencionou aí, alguém que gera insegurança psicológica, né, deixem de fazer as suas cobranças no momento de uma entrega, nos follow-ups, por medo, eventualmente, de ofender essa pessoa, dela se sentir ofendida, ou por medo de perder a pessoa. Não, se eu cobrar ela muito forte e tal, então ela é um técnico, uma pessoa que eu preciso muito na minha equipe, e se ela não gostar da forma com que eu estou falando, eu vou perdê-la, né? Eu entendo que é um líder que está agindo em função do medo. E como você me conhece, para mim é um líder covarde, né? Olá pessoal, bem-vindos ao Na Trincheira, esse que é um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. Hoje nós estamos aqui com o Wilson Rezende, que é presidente do Grupo DB1, e também com o Guilherme Amaral, que é um dos diretores da Dale Carnegie Brasil. E o nosso assunto hoje aqui é um assunto que faz parte do dia a dia de toda liderança, que é como estabelecer metas e como cobrar resultados. Vou pedir para a gente começar. Guilherme, por favor, você possa se apresentar, falar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira e especialmente do seu trabalho hoje. O que você faz como diretor da Dale Carnegie Brasil? Obrigado, Rafael. Então, eu há quase 30 anos trabalho desenvolvendo pessoas através dos treinamentos da Dale Carnegie, né? Tenho uma mistura de concessão territorial com franquia de conteúdo da Dale Carnegie durante esse período. Então eu cuido aqui de boa parte do Paraná e de Minas Gerais. Tenho os meus sócios lá que tocam diretamente o negócio. E o meu dia a dia é lidar com gente empreendedora que atende os meus clientes. Minha própria empresa ela é montada através de uma estrutura de pessoas que são empreendedores desse ramo. A gente não tem relação de emprego, por exemplo. Então, quem trabalha comigo lida com o risco tanto quanto eu lido com o risco. Porque eles lidam com empresários que têm o risco no café da manhã, né? Mais ou menos isso. E o meu trabalho envolve ajudar essas pessoas a estarem muito ligadas ao que precisam fazer. Lidar com gente, normalmente, é uma das maiores dores de cabeça que nós temos. Se numa empresa alguém tem preocupações com clientes, está preocupado com como a própria equipe lida com o cliente. Se você está preocupado com como você produz serviços ou até um produto manufaturado, tua preocupação também está ligada a pessoas que realizam isso de alguma forma. E se você tem preocupações de alguma forma com o governo, você vai ter que lidar com o teu advogado, teu contador e com a tua equipe financeira para atuarem de tal maneira que a sua empresa fique sempre em boa condição perante o governo. Então a dor de cabeça de quem está no mercado de alguma forma é gente. E eu preciso fazer a minha equipe estar preparada para lidar com gente que tem dores de cabeça com gente. Legal. Esse é o meu trabalho. Legal, parabéns pelo trabalho, super importante. Guilherme, e nessa tua jornada, assim, com a tua equipe, como é que é estabelecer missão para eles, metas, objetivos? Olha, é isso que eu preciso de você. Como é que a gente estrutura missões, né? Como é que é o processo, a espinha dorsal, que você entende que é o modelo ideal para um líder? Fazer follow-up e como que o líder deve agir no momento de receber ou não, né, uma entrega desse objetivo? São perguntas que levam uma hora para responder quase. Vamos lá, meu caro. Pensa assim, o que diferencia uma pessoa amadurecida de uma não amadurecida é como é que ela lida com as coisas que ela quer. A criança, ela se apaixona pelo que quer e não abre mão daquilo que quer em favor do que precisa. Nós viramos adultos quando aprendemos a abrir mão do que queremos para nos concentrar em obter aquilo que nós ou os outros precisam, certo? Certo. Então, quando uma pessoa ou entra no mercado de trabalho ou entra aqui na tua empresa, a empresa deveria parar para pensar assim, o que essa pessoa quer para ela. Não é o que emprego que ela quer, ou o que ela quer agora, ou o que ela quer esse ano, é o que ela quer para ela. Porque o que ela quer nesse momento, de curto prazo, pode até fazer o coração acelerar a princípio, mas não é o que mantém a pessoa no trabalho. Não é o que ajuda a pessoa a construir alguma coisa.
não dá senso de propósito, não ajuda a pessoa a ter consciência da função, muito menos entender qual é a missão da empresa ou a missão dela nesse trabalho. Então, primeira coisa, eu tenho que entender o que essa pessoa quer para ela, o que é relevante para ela. Ela, quando obtiver aquilo que é relevante ou importante para ela, ela vai estar atendendo o que na vida dela? Ela vai estar resolvendo algo que ela pensa desde criança? Ela vai estar orgulhando os pais? Ela vai estar satisfazendo um senso de sobrevivência, caso venha de uma família que passou por algum tipo de dificuldade? Né? Ela vai sentir que não é mais tão vulnerável quanto ela já foi e um dia ela talvez tomou a decisão de não se permitir estar em situação como essa de novo? Então, quando você entende qual é a raiz que nutre todas as crenças, né? Ou seja, as crenças que essa pessoa vai receber ao longo da vida serão nutridas por essa crença maior. Quando eu consigo entender esse mecanismo, eu encontro a janela de me conectar de maneira profunda com essa pessoa. Perfeito. Então, o que você está trazendo é que o primeiro passo é o líder entender exatamente a força motivadora motriz, aquela onde a pessoa de forma racional ou mesmo emocional instintiva, age sem saber porquê, mas é o que motiva ela, é o que faz ela agir efetivamente. E talvez vai fazer ela levantar hoje, ano que vem e daqui a 20 anos. Ou seja, quase que o propósito da própria pessoa mesmo. Né? E aí, uma vez que você conseguiu acessar isso que é importante, que é o campo de valores dessa pessoa, aí o que você tem que fazer? Uma associação com o campo de valores, missão, visão da empresa. E a pessoa passa a descobrir que a empresa, ela é um canal, ela é a oportunidade de realizar aquilo que ela quer para ela. Quando isso acontecer, quando der match, essa pessoa vai passar a abrir mão de coisas que ela quer de curto prazo, porque ela sabe que ela garante o longo prazo dela aqui. Entendeu? Legal. Então, por exemplo, eu vivi uma situação de divórcio e uma das minhas filhas decidiu, durante isso, que ela quer ser advogada. Ela decidiu. E eu perguntei, filha, por que você quer ser advogada? Pai, eu estou vendo os dois lados da coisa e eu estou entendendo que o sistema não cuida daquilo que é verdade, cuida daquilo que se expressa de uma maneira mais convincente e não necessariamente é a verdade. E eu quero trabalhar com direito porque eu não vou deixar esse tipo de coisa acontecer. Quero ser juíza, ela falou. Bom, eu quase tive um ataque ali, né? Derreti na hora. Então, essa menina, ela tem um campo de promover a equidade entre partes. Ser juíza é uma meta. Agora, esse balanço de trazer aquilo que é justo, de lidar com a honra, isso vai nortear as ações dela o resto da vida. Então, imagina que ela, ou alguém como ela, venha trabalhar aqui na tua empresa. E ela, não interessa se ela é uma criadora de software, se ela é uma líder que lida com equipe, se ela é alguém... Como é que você transforma isso em capital para a tua empresa? Fazendo uma associação com esses valores, ou colocando ali em áreas, né, e missões que têm a ver com essa equidade e com esse senso de justiça. E se ela for, por exemplo, um campo de vendas, você vai dizer para ela o seguinte, olha, eu quero que você seja a pessoa que não deixa as outras empresas adquirirem tecnologias que não vá atender ao que eles realmente precisam. E ela vai entender o teu produto e vai brigar para que o cliente tenha o melhor produto, que é o teu. Ela não vai desistir de uma venda. Ela vai entender que está salvando o cliente de uma compra ruim com outra empresa. Entendeu? E aquilo vai dar para ela a tenacidade de ir bem no próprio trabalho. Legal. Então, o líder, ele tem vamos colocar assim, a obrigação de encontrar essas janelas, Sim. conhecer essa outra pessoa, conhecer a missão e o objetivo da empresa, os propósitos da empresa e canalizar dentro daquela função, daquela meta, daquele objetivo que foi estabelecido, ajudar essa pessoa a fazer essa associação. Sim. E a forma verbal que o líder também vai entregar ajuda a criar essas conexões, que é o que vai manter de fato a pessoa engajada e conectada numa missão que foi estabelecida. Quando você fala em forma verbal, é isso que eu quis dizer com janela. A janela de conexão é a forma como eu me expresso que consegue desembrulhar de um jeito que é digerível para outra pessoa. A pessoa entende, ela não precisa fazer sozinha todo o caminho. Eu tenho que falar a língua dela. Há pouco a gente falava sobre liderança e gestão. O gestor não está preocupado se ele está falando a língua da equipe. O líder está preocupado com isso o tempo inteiro.
Porque a liderança tem mais a ver com outra pessoa. A gestão tem a ver com eu cuidar dos meus resultados. Gestão é resultado. Liderança, pessoas. Legal. Então você trouxe um elemento muito bom aqui, importante, que é a pessoa precisa se conectar emocionalmente em termos de senso de propósito, com a missão, com o objetivo, seja uma meta de venda, por exemplo, um objetivo de vender, né? Que seria a meta mais simples da gente estabelecer para alguém, efetivamente. Mas isso precisa ter uma associação emocional para um determinado objetivo, e o ideal é que a gente conecte ela com um senso de propósito, com algo que seja a essência e a energia motriz dessa pessoa. Beleza, essa pessoa, a gente conseguiu estabelecer metas para ela, né? E as metas têm a ver com um determinado ciclo ou um determinado período. Padrão aí do mercado, né? Vamos para falar de metas de 30 dias. Durante esses 30 dias, eu deixo essa pessoa lá e tudo bem? E só espero chegar nos 30 dias para ver como é que é a entrega? Como é que é isso? Bom, aí depende, você está falando com uma pessoa de que idade? Boa pergunta. Ou que se identifica com qual geração? Outra boa pergunta. Então vamos lá, vamos começar a fatiar isso. Vamos pensar numa pessoa de uma geração nova, começo de carreira. Bom, essa pessoa, ela precisa ser comandada, mas ela odeia quando ela é comandada. Certo. E aí como é que faz? A janela de comunicação com ela é pequena. Ok. Essa geração é aquela geração que, assim, e aí, se você está me vendo aí, eu peço que você me entenda. Se você não gostar do que eu vou dizer, assiste de novo, assiste até você entender. Na hora que você entender, você vai ter mais facilidade em fazer as coisas darem certo para você, porque é como o mundo funciona. Tudo bem? Algumas pessoas aqui, eu não quero me ater à geração, porque tem pessoas de 60 anos que também são assim. Ótimo. Tudo bem, mas é uma tendência. Tem um grupo de pessoas que acabou tendo uma disponibilidade de entretenimento muito grande. E isso é mais comum com essa geração agora. É videogame, redes sociais, celular, computadores, tablets, o tempo todo tem entretenimento digital à disposição. E aí se cria uma cultura de que, para conseguir ter paz, eu entretenho aquela pessoa que está me incomodando. Então, quando um pai ou uma mãe tem um afazer doméstico, alguma coisa, e a criança dá trabalho, vai lá e liga a televisão, vai lá e dá o celular, vai lá e coloca um tablet, anestesia a criança. E com o tempo, quando as defesas psicológicas que moldam a personalidade são estruturadas, essa pessoa não aprendeu a enfrentar, digamos assim, um momento irritado, ou preocupado, ou tedioso. A pessoa não consegue desenvolver solitude. E ela tem que estar se entupindo de alguma coisa para se entreter. Então, quando o mundo não está legal, quando o ambiente não está legal, foge para algum entretenimento. Então, quando você chega a uma pessoa que se defende se isolando do entretenimento, e você comanda essa pessoa e ela não gosta, porque ela não gosta que digam o que ela tem que fazer, porque ela não acostumou nem a arrumar a própria cama, ele olha para o chefe e tenta fugir para um mundo de entretenimento. E às vezes é reclamar para o colega, ou é se anestesiar indo para uma rede social mesmo, ou falando sobre como está sentindo, para receber apoio. E aí entra num excesso de conexão emocional com as coisas, onde as pessoas ficam refletindo demais no que estão sentindo, em vez de partir para algum tipo de enfrentamento. Então fica num campo muito emocional, muito de tentar racionalizar o que está sentindo, mas pouco prático. E aí essa pessoa se afasta, esse gestor que fez o comando, às vezes até pensa que algo está acontecendo, mas não, a pessoa está ali parada sem fazer nada. Minha filha, por exemplo, quando fazia aula particular de matemática, tinha muita tarefa. São gêmeas, né? Uma delas, a Giana, ia lá e destruía a tarefa rapidinho. Em meia hora ela estava livre para brincar. E a outra ficava essa meia hora reclamando, chorando, dizendo que não queria fazer tarefa. Aí eu comecei a esperar a primeira terminar a tarefa. Eu chegava do lado e falava assim: Lígia, tua irmã está brincando. Ela ganhou o direito de ir lá, ela terminou o trabalho dela. A tua tarefa, ela se fez sozinha? Não. O lápis ficou de pé e se moveu no papel? Não. As tuas lágrimas resolveram algum problema? Não. Eu falei, então você pode escolher ficar chorando aqui e o exercício vai continuar ali te esperando. A brincadeira está depois do exercício. E eu fui ensinando ela a enfrentar isso aqui. Por isso que se você tem uma equipe que foge para o entretenimento ou que foge de um momento mais de conflito, não resolve, não é prática, é muito emocional, e você pratica só a gestão, você vai ter uma rotatividade absurda,
vai viver tentando contratar e incorporar pessoas novas, jogando roleta, esperando que alguém mais maduro ocupe essa posição depois. Tem que ligar um pouco da liderança e ajudar essa pessoa a amadurecer um pouco mais. E aí como é que eu faço? Eu entro no enfrentamento disso, mas fazendo aquilo que Dale Carnegie fala, que é fale em termos que sejam no interesse da outra pessoa. Princípio 8 de relações humanas. Então eu vou falar sobre o assunto que é do interesse da empresa, mas eu vou falar abordando tópicos e fazendo um envolvimento que traga o interesse da pessoa à tona, o que é importante para ela à tona. Aí ela vai entender que o canal para realizar aquilo que ela realmente quer pode ser através do trabalho. Legal. Precisa de mais liderança, então. Se alguém mais velho um pouquinho, alguém da nossa geração ou com a nossa cabeça, a pessoa pode vir, pode falar assim, ó, cara, você está muito preguiçoso aí, tua meta já bateu? Cara, ó, eu vou voltar aqui amanhã, e se não tiver batido a gente vai se ver, hein? E sai, você vai olhar e fala assim, pô, esse cara aqui é bruto, hein? Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E no dia seguinte está entregue. E você ainda gostou que a pessoa desafiou você. Não é assim às vezes? Às vezes é. Pois é, mas é só amadurecimento de comunicação. Bacana. Muito bom. Então, no processo todo, a gente tem que entender o perfil. Numa nova geração, a gente tem que estar atento às distrações, né? E acompanhando se isso está acontecendo e chamando essa pessoa para conversar dentro de um canal e uma forma de interesse dessa outra pessoa para ver se ela está realmente conectada com aquele objetivo. Ou seja, não dá para esperar 30 dias para se chegar e verificar se está feito, se não está feito. Melhor você disfarçar de relacionamento o acompanhamento do trabalho. Disfarçar de relacionamento e acompanhamento do trabalho, né? Eu queria complementar um pouquinho essa resposta, e eu tenho um hábito também para alguns liderados, dependendo muito do perfil, né? E isso que você trouxe também é importante, porque num perfil mais sênior, né, mais maduro, menos follow-up, num perfil mais júnior, né, ou menos maduro, vamos colocar assim, porque daí o maduro pode não ter a ver só com a senioridade técnica da pessoa, né? Então nós estamos falando de follow-ups um pouco mais frequentes, tá? E uma vez que eu entrego a missão de uma forma que fica bem clara a missão em termos de objetivos, números e tudo mais, eu tenho o hábito fazer reuniões de acompanhamento, a gente chama aqui de one-on-one, e aí a pergunta no meio do caminho é sempre beleza, como é que você está, como é que eu te ajudo, né? E o que falta ainda de caminhar e que eu posso tirar da tua frente ou facilitar do seu trabalho. Perfeito. Então a gente acaba, isso que você está trazendo, você acaba trazendo muito mais relacionamento para esse follow-up do que cobrança efetivamente. Sim. Do que você fez, o que você não fez, como é que está, né? Você vai cobrar, mas não com cara de cobrança, é com cara de relacionamento. É com cara de relacionamento. Então acho que esse envelopamento também é importante no processo, né? Porque o líder ele não precisa deixar de fazer o seu papel, né? De fazer os follow-ups, fazer os acompanhamentos, entender como está cada um para fazer de uma forma, eu diria, obsoleta, agressiva somente, né? Ou intransigente. Não tem a ver com isso, né? Muitas vezes até pelo relacionamento, a pessoa por si só, se ela não caminhou, ela já fica envergonhada ali, porque você está pedindo para ela ajudar ela a algo que ela efetivamente nem começou a fazer, ou não fez, ou não teve iniciativa. Então você chega a constranger a pessoa, né? Sim. À medida que você entregou a missão e está oferecendo toda a ajuda, então você gera o constrangimento, você gera o desconforto, que não foi eventualmente por um murro na mesa, né? Que você não caminhou, mas foi de uma outra forma. Mas é importante pensar numa coisa, não pode se aproximar e ter esse relacionamento tão em manipular para espremer a pessoa e obter o que você quer. Entenda que isso é um jeito de você abrir um canal que funciona com aquela pessoa, porque assim você vai ajudar essa pessoa a ter percepções e insights que se alinham com o desenvolvimento profissional. Então, ao longo do tempo, essa pessoa vai crescer, vai passar diferente, vai passar a ser mais direto e vai entender que você entregou para ele através da comunicação que ele precisava. Imagina assim, um casal que se conheceu na internet, né? Sei lá, um coreano e uma islandesa. Eles vão ter que aprender a falar a língua um do outro. Se um deles falar assim, não, eu só vou falar no meu idioma. Desculpa, cara, só quer receber, não quer entregar nada. Então, quando você está na liderança, você tem que se esforçar para tentar falar a língua daquela pessoa que você trouxe. É verdade, assim, você está aqui em cima, você teoricamente é mais preparado. Está ali para liderar, então você vai ter que aprender a falar aquele idioma.
Perfeito. Assim como se você está trabalhando com uma pessoa mais madura, que você está trabalhando há mais tempo, numa reunião de follow-up, você pode ir aí. Quanto você progrediu? Uma pergunta simples, direta, pode resolver o problema também, e é a pergunta ideal, né? É igual a linguagem de programação. Eventualmente se cria uma linguagem nova que é mais eficaz, é mais segura. Exato. A empresa se prepara e migra para uma linguagem nova, não é assim? É assim. É a mesma coisa. A gente vai evoluindo e vai migrando essa linguagem com cada perfil e com cada pessoa, medida que a gente vai evoluindo e caminhando junto com ela, né? É isso aí. E para isso envolve conhecer e envolve relacionamento nesse processo também. Bacana. O Guilherme, você falou aí sobre a questão de cobrança, e cobrança dentro de uma linguagem que a pessoa entende, que se conecta. Você falou sobre conectar essa pessoa com seus valores, com os valores organizacionais, com missão, né? Falou sobre pessoas que talvez são de uma geração, que estão mais dentro de uma tendência com certas características mais comuns, né? E todo esse cenário que você desenhou me dá a impressão, pelo que eu ouço, né, das lideranças, do mercado, que em certa medida existe um certo receio das lideranças, porque me parece que existe bastante reclamação, né? Essa nova geração, porque isso, porque aquilo outro, né? E você desenhou esse cenário. E talvez uma certa intimidação dos líderes, né? O que é que eu faço agora? Um medo de magoar ou de ofender, ou de processo, ou de ser considerado um líder tóxico, e ao mesmo tempo tendo que fazer o seu papel de cobrança e de conexão da pessoa, né? Então, me parece que a gente vive hoje aí, né? Não sei, você me corrija se eu estou enganado na minha percepção. Você está correto. Mas um certo receio, né? Como lidar com isso, né? Do ponto de vista do líder, né? Porque você trouxe ali como que deveria ser, né? Mas e olhando para um líder que hoje talvez está aqui na nossa audiência nos assistindo, e ele se vê assim, com esse receio, né? Talvez de mãos atadas, né? O que é que eu faço? Quais são os caminhos para eu poder cumprir com o meu papel de liderança com as pessoas que eu tenho hoje para trabalhar comigo? Isso até tem nome hoje. Chama-se microagressão. É quando você, sem querer, com a melhor intenção, tentando ajudar a falar algo que a outra pessoa leva para o lado que não tem a ver com a tua mensagem, nem com a tua intenção. Primeiro, nós temos que entender que não temos visão de raio-x, né? Não dá para entender o que se passa com a pessoa, se ela teve um trauma, se ela tem alguma passagem na vida dela que machucou demais. E muitas vezes você fala sobre um tema ou aborda alguma coisa e a pessoa faz uma associação que não é boa. Isso acontece comigo, acontece com isso, acontece com você. Sim. Né? Quanto mais, digamos, emocionalmente desenvolvido, mais fácil para, mesmo passando por uma associação como essa, você manter a tua rota, seguir adiante à prova de bala. Você sentiu, mas continuou operando, não se perdeu com esse sentimento. Outras pessoas dão uma dimensão tão grande para essas microagressões que eles se dão por ofendidos e alguns até têm orgulho de se declarar ofendidos com isso. Sim. Fazem disso uma bandeira, daí tem uma troca de propósito, inclusive, né? A prioridade está invertida. Então, né, pensando como um empresário que olha para essas coisas, e na minha empresa eu também olho assim, eu vejo duas situações. Primeira, eu posso aprender, tentar ser mais cuidadoso, sem com isso descaracterizar a minha mensagem, mas mostrando-me mais respeitoso na mensagem. E antes de tocar num assunto ou num ponto que é importante, eu já avisar que esse ponto é polêmico e que eu quero trazer o máximo de respeito, mas é um assunto que precisa ser conversado. E aí, tendo autorização das pessoas, eu avanço com o assunto. Isso eu posso fazer. E é meu interesse, né, sendo manifestado com cuidado com a minha comunicação. Isso é uma coisa que é fácil de fazer, a qualquer momento. Um segundo ponto é quando você pensou ter se comunicado apropriadamente e acabou explodindo uma bomba ali na tua frente. A pessoa se declarou ofendida. Então, nessa hora, a melhor e a única coisa que você pode fazer é bater em retirada. Tira o time de campo, porque a pessoa não tem condição psicológica de enxergar o entorno, o resto, de fazer uma espiral ascendente e ganhar maturidade nesse momento. Ela está afetada
por uma crença que explodiu naquela hora. Legal. Então, nessa hora, você simplesmente diga, olha, me perdoe, eu não me comuniquei bem, se você está ofendido, provavelmente nós tivemos um mal entendido aqui. Não quis te ofender, eu te respeito. Ah, mas você disse... Me perdoa, talvez eu usei uma palavra e deveria ter usado uma diferente. Tudo bem? Então, olha, me perdoa, e internamente está dizendo, eu sei que eu não errei, eu sei que eu não fiz nada errado, eu não tive a intenção, está sendo um exagero dessa outra pessoa, mas tudo bem. Eu talvez seja de uma geração diferente, talvez minha crença seja diferente, eu respeito por inteiro essa pessoa, mas agora eu vou respeitar essa pessoa respeitando o espaço dela. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Agora, quando você percebe que tem alguém assim, que o tempo todo explode por microagressões, talvez você deva se perguntar se essa pessoa deveria continuar na empresa. Será que não teve uma falha na hora da contratação? Será que quando isso começou não foi tratado com a assertividade necessária e essa pessoa entendeu que tem campo para ela fazer essa manha? É aquela história, tem filhos que desobedecem mais a mãe ou o pai. Obedece um, desobedece o outro. Porque um é assertivo e o outro não. Quando você descreveu uma característica, né, das pessoas mais jovens, né, da geração mais jovem. É apenas porque isso é mais comum, porque foram mais expostos a essa abundância de tecnologia e entretenimento. E não é uma exclusividade dessa geração, não. Esse padrão de comportamento. Acho que você Tenho amigos da minha idade, né? que são exatamente assim, com mais de 50 anos. Mas aqui a sua resposta, a sua construção está pensando no liderado, né? E quando é o contrário, quando é esse líder que tem essa tendência de fuga para o entretenimento, ao invés de ter o enfrentamento, né? Porque ele também é fruto de uma geração, né? E ele está numa posição de cobrança aí, uma posição de entrega, né? Uma posição de prestação de contas. Sim. E talvez algumas dessas pessoas possam se identificar enquanto a gente está falando aqui, né? Como lidar com isso, né? Como ganhar consciência e como superar isso. A resposta que eu vou trazer, provavelmente a pessoa que tem este problema, ela vai pensar que não é assim como eu vou dizer agora. Lembra da matriz de Eisenhower? Que são os quadrantes da tirania do urgente. Na verdade foi estabelecida por Charles Rimmel, mas como Eisenhower usava muito na matriz de planejamento dele, ficou famoso como matriz de Eisenhower. Ela trata de cruzar critérios de importância e urgência. Aquilo que é urgente e importante, quadrante 1, aquilo que é importante, mas não é urgente, é quadrante 2, o que é urgente, mas não é importante, é quadrante 3, que é o que você delega, e o que não é nem urgente nem importante é quadrante 4, que é o que você deixa de lado. Tudo bem? Vamos trocar os nomes desses quadrantes. Imagina que o primeiro quadrante do que é urgente e importante é você fazer aquilo que é necessário. O segundo quadrante, que é daquilo que é importante, mas não é urgente, é o da prosperidade. Pensa comigo. Eu posso acumular recursos para prosperar somente se eu tiver sobras depois de ter cumprido com o que é necessário. Primeiro eu abasteço o meu quadrante do que é necessário e a sobra eu uso para prosperar. Se eu for direto para a prosperidade e não cuidar do que é necessário, a árvore morre. Não é sustentável. Não dá, não é sustentável. Então primeiro o que é necessário, depois a prosperidade. Tudo bem. Mas vamos supor que eu tenha o meu ego ainda tentando tomar conta, né, da situação. Eu entro em piloto automático e aí é a minha vaidade, ou o meu orgulho, ou a minha raiva que tomam a frente das minhas respostas, dos meus atos. E eu termino de cumprir aquilo que é necessário, cumprir o que é necessário, me sinto um pouquinho livre, eu solto meu ego para ele se divertir, para fazer o que eu quero e não o que eu preciso. Eu posso então agressivamente me mover na direção da minha vaidade, por exemplo. Ou eu posso passivamente desfrutar da minha vaidade. Pensa assim comigo. Ok, eu consegui o dinheiro que eu precisava para passar esse mês. Então agora eu vou desafiar o meu gerente, quando ele vier querer cobrar meta, eu vou falar assim, por que você não vai cobrar os outros que não bateram meta? Eu já tenho o dinheiro que eu preciso, eu já trouxe isso aqui de negócio, eu por enquanto estou em primeiro lugar. E aí ele entra num ganho secundário, onde ele vai se realizar ele entra numa vibe através do ego. E aí ele vai para o pior que aquela emoção pode dar para ele. Vai ser confrontador, vai ser agressivo. Uma outra forma é ele relaxar e falar assim, pô, chefe, eu acho que eu devia mais ajudar você a ajudar os outros lá, cara. Porque assim, ó, se eu não conseguir vender mais, tá tudo bem para mim. Tipo assim, não preciso.
Mas você está com um problema, porque a tua equipe não terminou de bater ainda a meta. Então ele fica mais acomodado e vai realizar o próprio ego também. Entendeu? Então, voltando agora, depois de fazer esse contexto para aquela tua pergunta, muitas vezes quando o empresário se sente ofendido e não houve uma justificativa para essa ofensa, justificativa seria uma falta de profissionalismo, uma falta de compromisso, bagunçaram com a empresa dele, agiram com falta de responsabilidade. Aí ele vai para o estresse mesmo e tem toda a razão de ser totalmente assertivo com a própria equipe. Agora, está tudo rodando. Eu só não gostei do jeito que eles falaram comigo. Eu queria que eles me envaidecessem, eu queria que eles me demonstrassem mais devoção. Eu queria vê-los me admirando. Eu queria vê-los me colocando em cima do pedestal. Não, cara, o teu funcionário não está ali para isso. Ele está ali para gerar resultado. Então, tem muito dono de empresa, muito executivo, que ele entra no lugar, ele quer que estenda um tapete vermelho, ele quer sentar no trono, ele quer ser servido e atendido. Empresa não é para isso. Empresa é para gerar recurso. Está precisando de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Manda para nós que a gente ajuda. Fazer um merchan aqui já. Excelente. É isso. Wilson? Cara, voltando para a tua pergunta, é muito triste a gente ver líderes que por receio, por medo de perder a pessoa, por medo de ofender a pessoa, de ser taxado, né, como você mencionou aí, alguém que gera insegurança psicológica, né, deixem de fazer as suas cobranças no momento de uma entrega, nos follow-ups, por medo eventualmente de ofender essa pessoa, dela se sentir ofendida, ou por medo de perder a pessoa. Não, se eu cobrar ela é muito forte e tal, então ela é um técnico, uma pessoa que eu preciso muito na minha equipe, e se ela não gostar da forma com que eu estou falando, eu vou perdê-la, né? Eu entendo que é um líder que está agindo em função do medo. E como você me conhece, para mim é um líder covarde, né? Que não está usando técnicas, que está não cumprindo a sua missão. Porque, convenhamos, uma empresa ela precisa gerar resultados, follow-ups, acompanhamento de entrega, cobrança de entrega, é papel do líder. Qualquer profissional que não aceita ser cobrado não está necessariamente num ambiente de trabalho ou num ambiente competitivo, né? Porque se o cara joga futebol, ele vai ser cobrado pela posição dele. Se ele for um goleiro, ele vai ser cobrado. Se ele for um atacante, ele vai ser cobrado por marcar gol. Existe uma expectativa em cima de cada uma das funções e todo profissional precisa cumprir com as suas expectativas. E os momentos de follow-up são momentos, ou de cobrança de entrega, são os momentos de checkpoints, onde a pessoa apresenta o fruto e o resultado do seu trabalho. Então não há milindre algum em você cobrar uma pessoa para apresentar o resultado dos seus trabalhos. Eu, particularmente, eu tenho o hábito já de preparar esse momento antecipadamente, de quando eu construo a missão. Então, quando eu construo a missão, construo as metas, construo os objetivos, eu já trago essa pessoa para construir comigo. Então, as metas, os objetivos ou os números, não são os números que eu dei para ela, são os números que nós construímos juntos. É aquilo que ela disse que conseguiria fazer. Então, qual é o constrangimento que pode ter em cobrar ou verificar como está o andamento daquilo que a pessoa disse que faria, e não aquilo que eu necessariamente mandei ela fazer, né, ou obriguei ela a fazer. Nenhum tipo de constrangimento nesse aspecto. Então, o que eu procuro fazer na verdade, ao contrário. É ser muito respeitoso com a pessoa em si, mas tornar a não entrega constrangedora. E a gente consegue fazer isso sem usar sentimentos de raiva, ira, não preciso gritar com ninguém. É simplesmente olhar para a pessoa e falar, não, esse era o teu compromisso, isso é o que você disse que você ia fazer e o que você está me apresentando, né? Claro que isso envelopado de uma forma melhor, mas a mensagem que está por dentro dessa reunião de follow-up, de checkpoint de entrega, é isso. E, obviamente, tornando desconfortável. Agora, tornar desconfortável uma não entrega, porque é importante, quando a gente perde jogo, né, a gente tem que ter essa sensação de derrota mesmo, tem que gerar um desconforto. Se você tiver um time que está perdendo o jogo e está tudo bem, está indo fazer festa depois, tem uma coisa muito errada. Então, o dia da não entrega é dia de derrota e você tem que perceber o sentimento de derrota naquela pessoa. Obviamente nós temos pessoas que têm uma autocrítica muito alta, né? A gente estava falando aqui de perfis e situações. Então, se você falar de uma forma ou expor de uma forma muito agressiva, essa pessoa
se bate mais do que deveria. Então você tem que ter tato para ser um pouco mais leve, para proteger a pessoa, mas firme, deixando claro a não entrega. Você não vai aliviar, entregou, mas foi bom isso que entregou parcial. Não, velho, não entrega, não entrega, entrega, entrega. Não tem meia conversa, tá bom que fez. Não, ou entregou ou não entregou. Não passar o pano. Não, é preto ou é branco. Bateu ou não bateu. Não tem mais, mas eu bati 99. 99 é não entrega, filho. Entrega é 100, combinado é 100, 99 é não entrega. Não tem conversa em relação a isso. E não tem parabéns por 99. Tem parabéns para 100, talvez parabéns mesmo é para 110, né? Para 100, ok. Para 100 é ok, né? É ok. Você disse que ia fazer isso, chegou, então você cumpriu tua parte. Cumpriu tua parte, ok. Né? Mas não tem parabéns. Estamos né? quiser, eu te paguei, você me entregou 100%. E você me entregou tá 100%. Okay. Eu te paguei 100%, você me entregou 100%. Ok, então é essa experiência que a gente tem que gerar nesse momento. E isso é realmente importante, porque tem outros perfis que tem pessoas que não entregam e acham que está tudo bem, e você tem que deixar claro e ser, inclusive, mais firme e mais duro em relação à não entrega, de tal forma que a pessoa sinta a não entrega. Então, isso depende muito de perfil, né? Mas o que eu procuro fazer é a não entrega tem que ser indigesta, tem que gerar o sentimento de derrota. Esse momento, para mim, é crítico, porque nós combinamos lá. Eu ofereci durante o processo ajuda. Como é que eu posso te ajudar? O que tem de impedimento? O que eu posso remover? O que está te faltando de recurso? Então, quando chega o dia da entrega, eu só espero ouvir uma coisa. Está aqui. Tem duas coisas que você pode fazer nessa hora para trazer a gravidade que o evento merece. Primeiro você pergunta, a pessoa falou, não entreguei. Você pergunta para a pessoa, né, o que você fez ou deixou de fazer que chegasse aqui. Ótimo. E se você entende que a pessoa fez 100%, ela fez, mas o ambiente, o cenário, o governo, uma tempestade, um alagamento, alguma coisa estragou mesmo e não tinha o que fazer, adverso, né? Ok, está perdoado, está tudo bem. Vamos para o próximo round. Vamos replanejar o próximo round. Agora, a pessoa não fez, quando a pessoa não fez, tem uma pergunta que você faz, uma pergunta, olhar nos olhos, silêncio e cara de decepção. E a pergunta é, o que isso mostra sobre você? Putz. Essa eu não usei, mas alguém tem uma caneta aí que eu vou anotar. O que isso mostra sobre você? E aí, assim, o que você vai fazer diferente para eu não ficar com essa sensação sobre você no próximo período? Uau. Legal, muito bom. Essa é muito O cara vai forte. ficar sem dormir uns 3 dias ali. Vai, sem dúvida alguma. É pedagógico. É que na Dale a gente vende método, né? Então, como fazer essas coisas. Sem dúvida. E você tocou num ponto agora bacana, porque na não entrega, às vezes a pessoa ela traz explicações que são, obviamente, aceitáveis. São situações adversas, cenários que estão fora do controle da própria pessoa, né? E que, por muitas vezes, são insuperáveis, né? Ou seja, a pessoa não precisa fazer não tem o que ela faça para que a coisa aconteça. Mas é muito comum também aquele liderado que traz aquelas justificativas do tipo, meu computador estragou, meu filho ficou doente. Bom, essas coisas acontecem na nossa vida todo o tempo, né? Mas hoje uma das respostas mais comuns é eu não estava bem. Eu não estava bem, pode ser. Eu não tive, ou a pior de todas, não tive tempo, né? Pessoal, pensa bem, o que difere um amador de um profissional? O profissional se responsabiliza. Os dois podem ter a mesma capacidade, a mesma habilidade. Na hora que pegam para fazer, fazem. É assim, o amador dá desculpa. O profissional pode acontecer o que for. Ele se responsabiliza. Perfeito. E o líder, na hora que está recebendo esse profissional que não se responsabilizou? Não, dele não é profissional, ele é amador. Mas e o que o líder faz com essa pessoa? Tem que ajudá-lo a aprender a ser profissional. Sabe lembra do programa de liderança, o Leadership Training for Managers? Tem um ponto que a gente estuda que é o seguinte, são as desculpas que você recebe de quem não performou, de quem não desempenhou o que precisava. Perfeito. A primeira desculpa é eu não sei o que fazer. Aí você vai lá e ensina. Então a liderança vai lá e ensina o que fazer. Aí ele fala, bom, e agora? Fez? Não fiz. Por quê? Bom, eu até já sei o que fazer, mas não sei como. Você vai lá e aprofunda o entendimento da pessoa, esclarece tudo, e agora ela sabe como fazer. Próximo período aí, fez? Não fiz. Por que não? Eu até sei o que fazer, sei como fazer,
mas eu não tenho habilidade para ser produtivo nisso. Você vai lá e treina a pessoa, né? Repete, 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 aperfeiçoa, a pessoa está ponto de bala, faz sozinha, tem autonomia. E aí chega o próximo mês, fez? Ela fala, não fiz. Por que você não fez? Não, é assim, ó, eu já sei que eu sei fazer, mas minha pergunta é por que eu que tenho que fazer? Entendeu? Por que eu que tenho que fazer? Por que não é diferente? Por que não tem um sistema diferente? Por que não tem uma pessoa que faz pré-venda, eu só vou lá para fazer o fechamento? Por que não tem um sistema, um software, um outro recurso, uma campanha de marketing? Por que tem que ser? Aí você vai lá e deixa e mostra para a pessoa, ela não está confiando na tua decisão de como é que o sistema tem que ser, né? Você vai lá e deixa claro por que tem que ser assim. Aí ele entende por que tem que ser assim. Próximo mês fez? Não fiz. Porque, sei lá, não quis, não estava bem, faltou motivação. Você vai dar motivação para a pessoa? Existe isso, dar motivação? Não existe. É impossível você motivar alguém. Você pode, digamos assim, atrapalhar o engajamento e o comprometimento da pessoa, né? Porque você feriu a pessoa. Agora, dar motivação não tem como, você vem de casa. É a pessoa se relacionando com o que é importante para ela. Por isso que isso volta lá para aquele papo do começo, onde eu tenho que entender o que é importante e relevante para aquela pessoa ao longo do tempo, para eu conseguir fazer ligações entre o projeto dela e aquilo que é relevante na vida dela. O tempo todo ela está realizando o que é importante para a vida dela através do canal que a empresa é. Perfeito. Ainda assim não é uma desculpa aceitável. Para você é? Porque ela está dizendo, eu não fiquei bem. E não fiquei bem é um assunto de saúde mental. E saúde mental pode ser visto como um certo tabu também, né? Em relação à liderança, né? Puxa vida, a pessoa não estava bem. E sabe, agora? Rafa, quando eu aprendi linguagem corporal, me foi ensinado que você exagera o que você está enxergando, como se você desenvolvesse uma caricatura da imagem da pessoa naquela fração de segundo. E aí você, exagerando aquele movimento, aquele gesto, você faz a leitura. É o segredo da coisa. Tudo bem? Então, se a gente fizesse uma caricatura dessa situação, vamos transportar para uma atividade diferente. Tudo bem? Imagina que você deu entrada num hospital, você está tendo um problema cardíaco, e aí o médico fala, não, pede para ele voltar depois, porque agora eu não estou bem. Ou você chega num lugar em que está contratado lá uma confraternização para a tua empresa, né, e tem a equipe da cozinha, tem uma pessoa que ia fazer o prato principal, fala, então eu não fiz, eu não estava bem. Cara, você tem vontade de estrangular a pessoa. Isso não existe. Ou vamos fazer pior ainda, chegou no dia do pagamento do salário, e aí não foi feita a transferência, porque você, que é dono da empresa, é o pagador, fala assim, eu não estava me sentindo bem para pagar o salário de vocês hoje. Eu gostei dessa. Estão entendendo, né? Está sendo muito instrutivo esse podcast de hoje. Pelo amor de Deus. Muito bom. Eu sei que você gosta de ser direto, meu cara, e para mim, Não, estou no meu ambiente. Eu acho que é bem essa linha e eu acho que você que trabalha com treinamento deve encontrar muitos problemas quando você vai, obviamente, fazer tuas vendas nas empresas que você vai fazer os diagnósticos. É que a gente só ajuda as pessoas a resolverem o problema delas se elas falarem para nós a verdade e nós falarmos para elas a verdade também, senão não funciona. Vai ser o quê? Uma ilusão mútua. Como é que vai mudar o resultado de uma empresa através de um programa que não é barato, que é o Dale Carnegie, se não for verdade, com ilusão? Não tem como. Eu não consigo estalar o dedo e mudar os números impressos numa folha de papel. Sem dúvida alguma. Eu queria aproveitar e fazer um destaque também do que eu percebo nos líderes, né? Esses líderes que recebem muitas justificativas e tem muitos deles, né, que também aceitam essas justificativas. De uma forma, sempre está aceitando, sempre está tudo bem, sempre preservando a pessoa e não a missão, efetivamente, né? E para mim, eu tenho visto esses líderes adotarem o mesmo comportamento. Ele recebe um conjunto de justificativas e sai levando justificativas, porque ele precisa também fazer as entregas que ele está recebendo. Sim. É para fazer entregas para alguém, tem alguém esperando. Seja um outro departamento, seja uma área, seja um cliente externo diretamente, mas tem alguém esperando essa entrega lá na frente. E esse líder que aceita muita justificativa é justamente o líder que dá muita justificativa. E esse líder não dá para confiar a missão. Na verdade, a carreira dele como líder deveria ser encurtada pela direção da empresa, quando é assim, porque pensa bem,
Vamos supor que eu trabalho com você, eu presto contas a você. Você passou para mim um objetivo, eu concordei com esse objetivo, você pediu para mim como é que eu realizaria o caminho para que isso se tornasse fato. Eu te disse, olha, leva tanto tempo, tanto de recurso, tantas pessoas, me dá esse espaço. Você me deu. E aí eu venho e te dou uma série de justificativas. E talvez uma ou duas pessoas-chave desse plano, na minha equipe, de forma recorrente, vem também dando justificativa. Eu venho e repasso para você. Eu sou o cara errado. Eu sou o cara errado. Eu deveria ouvir de você o seguinte, Guilherme, o que isso mostra sobre a tua capacidade de liderar? O que isso mostra sobre a palavra que você dá e o quanto você está disposto a, digamos, enfrentar situações e dissabores para fazer que isso funcione. Até quando você se permite enganar por essas pessoas, porque agora eu estou me sentindo enganado por você. E aí eu vou ter que ter estômago de chegar naquela pessoa que trabalha comigo e vou dizer, meu caro, o negócio é o seguinte, você tem 3 dias para mostrar a tua mudança. Se você não mudar em 3 dias, você não vai mudar em 1 mês. Se você entendeu o que precisa mudar, você muda no dia, você não muda daqui a 3 dias. A melhor maneira de parar de fumar é jogando o cigarro na hora que tomou a decisão e não voltando a ele. Não é amanhã. Não é amanhã e nem diminuindo. Porque quando você compreende uma coisa, digamos assim, a cura emocional foi feita, veio para a consciência. Um processo de terapia, e eu faço há 15 anos, é trazer para a consciência. E o terapeuta espera que uma vez que você entendeu aquilo, está claro a fonte, de onde se alimenta e como isso se manifesta, você dê um basta, porque a partir do momento que veio para a consciência, se você repetir aquilo, foi uma escolha. Você não é mais escravo, porque não está mais no automático. Já veio para a consciência. Bacana. Então, você está trazendo um cara que aceita justificativas, leva justificativas, e esse cara, ele é um líder, é um cara que não deveria estar nessa função. Talvez ele mereça algum tipo de reforço, porque pode ser bom em muitas outras coisas. Então, eu reforço essa lacuna, ele se torna capaz de fazer isso. Né? Por exemplo, tem empresas... Se houver uma mudança de comportamento. Agora, se esse comportamento recorrente, não Sim. tem o que ser feito com a pessoa. Sua empresa, com frequência, manda muita gente para treinar conosco na Dale. E por exemplo, o objetivo esperado de quando fazem o Dale Carnegie Course ou o programa de negociações é essa capacidade de enfrentamento maior. De enfrentamento maior, sem dúvida. Você já deve ter notado que tem gente que não, está muito bonzinho com o time e tal. Ele vai continuar sendo um amor com o time, só que vai deixar de ser passivo. Ele vai se posicionar um pouco mais. Aí ele passa a ajudar o time a amadurecer. Do contrário, é mais um imaturo no meio do time. Perfeito. E aí é só jogo de desculpa, não tem follow-up e não tem missão. Missão não entregue. Pensa uma coisa, a estratégia de sobrevivência da pessoa que não quer mudar se chama resistência passiva. E a explicação da resistência passiva é ganhar tempo, uma nova promessa, com uma desculpa diferente, um novo tempo, e já vou preparando como é que eu vou dar a próxima desculpa lá, porque eu não estou a fim de mudar. Ou seja, tem que haver um processo de mudança de chave na cabeça da pessoa. O líder pode ajudar a fazer essa mudança, para que essa mudança aconteça. Agora, se não houver uma mudança, o comportamento tende a se repetir. Sim. E se ele se anuncia como líder, ele é pago para fazer isso. Perfeito. Ele é pago, como eu digo aqui, ele é pago para entregar a missão. É pago para engolir sapo. Ajustar pessoas e corrigir pessoas e desenvolver pessoas é parte do trabalho dele. E corrigir esses comportamentos não adequados na sua equipe é parte do trabalho do líder. Isso envolve engolir sapo, aumentar a percepção, né, e entregar o que aquele relacionamento e aquela pessoa precisam. Não fazer disso uma forma de extravasar a frustração porque aquele colaborador não entregou o resultado. Aí seria terapizar o líder, seria o oposto. E legal nesse ganho de virada de chave que você falou, que é um processo de conscientização, e uma conscientização com uma pergunta, ferramenta, que o Guilherme está trazendo para hoje aqui, né? Bastante poderosa, né? O que é que essa não entrega fala a respeito de você, da sua capacidade de liderar, de você honrar aquilo que você se comprometeu, né? Então, uma pergunta chave, né? Que traz consciência para a pessoa, e aí uma vez que trouxe consciência, então aí ela não precisa mais ser condicionada naquele comportamento, né? Se for responsável, ela vai fazer da próxima atitude uma decisão, uma escolha. Exatamente. E vai escolher pelo lado certo. Se não repetir isso aqui...
Está te enganando. Como no exemplo do cigarro aí que você falou. E aí a próxima pergunta deveria ser algo assim: o que eu faço com as pessoas que de maneira recorrente, mesmo tendo essa clareza, continuam fazendo a escolha errada, dando uma boa desculpa? O que eu faço com essas? Você tem que entrar naquela equação de quanta dor de cabeça você está disposto a ter, quanto prejuízo você ainda está disposto a assimilar, e se não valeria mais a pena, né, aí sim você apostar numa pessoa nova. Uhum. Legal, Guilherme. Muito obrigado pelo bate-papo, por compartilhar conhecimento com a gente hoje. Obrigado, Wilson. Acho que é um conteúdo bastante rico para você que está aí na nossa audiência do nosso podcast Na Trincheira. Fica com a gente para os próximos episódios. Até mais.